tá? Então, vamos lá. Vamos hoje refletir os itens 1 e 2. Dom de curar. Restituir aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Dai, item 2. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem, e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. São 2 itens assim mais curtinhos, né, mas que são muito profundos, né, que tem muitas reflexões acerca deles, né? Então aqui Jesus dá uma recomendação expressa aos seus discípulos, né? Expressa, avisando que o dom, informando, orientando, né, reforçando mesmo, até com um sentido assim, vamos supor, de ordem, né, ordenando, né, os seus discípulos, né, que o dom de curar foi dado a eles com um propósito, com um objetivo. Qual o propósito? Né? O propósito de fazer o bem, né? Que é o propósito de todos nós, né? Edificar o reino de Deus dentro de nós. Já foi dito aqui numa palestra que o Estevão fez, maravilhosa, está no YouTube para vocês também poderem ver, né? Então, de fazer o bem gratuitamente, com esse propósito de aliviar o sofrimento dos necessitados, de propagar a fé. Ah, mas não era também propagar a boa nova? Sim, mas como é que a pessoa, para absorver aquilo, ela também... Imagina, naquela época eram muitas dores, como é agora, né? Só que agora nós temos mais recursos. Naquela época não tinham tantos recursos assim, né? Então, é propagar o bem, dar gratuitamente o que gratuitamente recebeu. Ah, mas eu não tenho esse dom, então isso não é para mim, né? Opa, vou sair, essa recomendação não é para mim. Nossa, gente, mas todos nós podemos nos enquadrar isso, porque todos nós temos a centelha divina dentro de nós, né? Então, mesmo que a gente não perceba isso, quantas coisas gratuitas nós recebemos, gente? Nós estamos respirando, a gente nem vê, né? O ar é invisível, a gente não vê. Os elementos da natureza, quantas coisas gratuitas, o sol, né? As árvores, tantas coisas gratuitas que nós recebemos, né? E como a gente devolve isso para o universo, para o nosso Pai maior, né? Criador, soberano, Deus, né? Todas as coisas, o nosso Pai maior. Será que a gente devolve com gratidão, como foi dito no texto que hoje foi lido aqui, tão lindo, né? Ou será que a gente devolve como reclamando, tratando mal o nosso irmão? Quando vem um irmão reclamando, esse sol está muito quente, está quente mesmo, está muito calor, aí a gente nunca está bom, né? Um dia chove, outro dia está calor, haja saúde, né? Ou será que a gente tenta incentivar esse irmão? Né? Ou a nós mesmos, né? Na hora que a gente levanta, né? Às vezes a gente está passando por um momento de dor, de dificuldade, de sofrimento, de doença, né? Mas a gente sempre tem que ter aquele sentido de gratidão no nosso coração, né? Porque a gente está de pé, a gente está conseguindo fazer alguma coisa, né? Então, nosso corpo, né? Nosso corpo é gratuito, né? Como foi dito aqui, levantar um irmão, isso é gratuito. Como é que a gente está tratando dele? Será que a gente está tratando dele bem? Foi um empréstimo, vamos lembrar que foi um empréstimo, né, dado por Deus para nós vivermos essa experiência aqui na carne, que é tão importante para nós, que é tão rica para nós,
né, que é uma bênção a gente estar aqui. Né? Como é que a gente tem tratado? Quando alguém empresta algo para nós, a gente toma cuidado, né? A gente toma cuidado. Se a gente tem responsabilidade, a gente vai tomar cuidado, a não ser que a gente não tenha. Mas a gente tendo responsabilidade, poxa, fulano me emprestou isso aqui. Às vezes a gente procura pedir algo emprestado quando a gente realmente está precisando. Não, ele me emprestou aqui para fazer uma faxina nesse aspirador de pó, eu vou realmente tomar cuidado, vou devolver para ele da melhor maneira possível. Quando é pote, então, né, gente? A gente às vezes tem mania, não, a gente prestou, a gente leva lá o pote com alguma coisa, tem que devolver com outra coisa dentro. A gente ainda, às vezes, tem esse cuidado. Assim, eu não tenho muito, não, confesso, mas tem gente que tem esse cuidado. Ah, você trouxe um potinho aqui para mim com umas coisas, eu vou devolver com outra coisa, né, Dani? Que sempre me devolve com alguma coisinha dentro. Então, a gente tem esse cuidado, né? Como é que a gente vai cuidar desse corpo que nos foi dado de graça por nosso Pai, como uma dádiva para a gente viver essa experiência? Como é que a gente está cuidando dele? Né? Às vezes a gente está com uma certa dificuldade, tem alguns hábitos que ainda a gente não consegue se libertar, mas a gente pode pedir ajuda na oração, como foi dito aqui pelo Olímpio. O evangelho no lar é muito importante, a vigilância constante, frequentar as reuniões da casa, né? Frequentar um grupo, né, de oração, né? Às vezes um outro grupo, às vezes até de autoajuda, para que a gente consiga ir se libertando desses hábitos, que primeiro a ganhar seremos nós mesmos. Somos nós que vamos ganhar. Né? Então, o autoconhecimento, a autovigilância, né, são ótimos alertas para esses momentos que a gente tem de dificuldade. Né? E quando a gente já percebe onde a gente derrapa, onde a gente tem aquela certa dificuldade, né, vamos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda. Vamos pedir ajuda a alguém, a uma conversa fraterna, a uma oração, né? Porque a gente está aqui para ajudar, para doar, mas também para receber. A gente, às vezes, tem uma certa dificuldade disso, né? Na questão 779, o Allan Kardec pergunta: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais que o resultado de um ensinamento? Né? Os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, é um processo de desenvolvimento, de evolução, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. Então, os mais adiantados ajudam o outro a progredir pelo contato social. Ah, mas o que isso tem a ver com dar de graça? Poxa, dá gratuitamente. Quem já está no momento um pouco... no momento melhor, um pouco, naquele momento da vida, pode ajudar aquele irmão que está com um pouco mais de dificuldade. Isso é exercitar, gente, a gente se desprender do nosso egoísmo. Há outro passo, que se a gente estiver com um momento de maior dificuldade, a gente aceita também o que de graça aquele irmão está podendo nos oferecer naquele momento. Que às vezes é um conselho, às vezes é uma conversa, mas isso a gente às vezes não quer escutar, né? Às vezes a gente também tem um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, né? Então, nesses momentos, a gente vamos refletir: por que será que eu não estou querendo receber essa ajuda? Será que é um orgulho? Será que é uma vaidade? Né? Por que será que eu estou com tanta dificuldade de ajudar aquele irmão? Ah, ele já me fez mal, mas agora ele está precisando de uma ajuda, e eu sei que eu posso ajudar. Como é que eu posso chegar até ele? Isso também é dar gratuitamente o que a gente recebeu, porque a gente recebeu a nossa capacidade cognitiva, a nossa inteligência, para a gente raciocinar, para a gente concatenar as nossas ideias, né, e trabalhar mesmo. Né, a nosso benefício, sim, nossa evolução, mas também em benefício, principalmente, dos nossos irmãos. Né, porque Jesus trabalha o tempo todo, não é para ele, né? Não é em causa própria. Né? Jesus trabalha para todo mundo, o tempo todo. A espiritualidade trabalha o tempo todo. E o que nós vamos retribuir o que eles nos dão gratuitamente? É fazendo pelo outro. Né? Outro bem, gente, que a gente recebe gratuitamente é o amor. Deus nos ama infinitamente, incondicionalmente, sem impor nada. Né? Jesus é o nosso maior amigo, é o nosso irmão maior. Ele nos ama incondicionalmente. E como disse Chico Xavier, né, ele falou: poxa, Jesus não pede muita coisa, ele não pede que a gente vá escalar o Everest, a maior montanha do mundo, lá, enfim, ele pede que a gente ame um ao outro.
né? Na medida do que a gente puder. E a gente vai construindo esse amor, vai evoluindo para poder cada vez amar de uma forma mais livre, né? Sem esperar muito do outro, né? Que foi isso que Jesus, dessa forma que Jesus fez conosco. Então, se a gente recebe tanto amor, porque é tão difícil para nós, gratuitamente, né? Tão difícil às vezes para nós amar o próximo. A gente já sabe, né? Aquela trinca maravilhosa, né, que a gente já conhece, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Volta e meia essa trinca volta, né, nos nossos pensamentos, atrapalhando, entravando alguma área da nossa vida, né? Então, no capítulo 11 aqui desse livro mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito chamado Pascal, ele nos ensina, se os homens se amassem com mútuo amor, se amassem mutuamente, mais bem praticada seria a caridade. Mas, para isso, vocês precisam se esforçar, né? Largar essa couraça. Qual é a couraça? O egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? Para que vocês se tornem mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Né? Então, é um exercício, gente, um exercício diário mesmo. Né? Às vezes, aquele meu colega de trabalho está num momento difícil, está aprontando, está fazendo das dele, entendeu? E, às vezes, a gente vai ver, ele também está com uma dificuldade em casa, é a gente se recolher um pouco, né? Ter um pouco de compaixão, né? Dar gratuitamente o que a gente recebe, né? O que de graça receber, porque é um exercício de paciência, um exercício de amor, né? E ele também fala especificamente realmente da mediunidade, né? Ele diz, restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que haveis recebido, né? Então, ele ensina aqui, gente, todos que devem servi-lo têm que fazer de uma forma desinteressada. A gente serve a Jesus, a gente serve de uma forma desinteressada, né? Proporcionando realmente alívio àqueles que estão sofrendo. Né, um pouco de alento àqueles que estão sofrendo, esperança, fé, né? A gente não deve fazer dessa atividade um meio de, assim, de especulação, de comércio, ou até uma barganha, uma troca, né? Com o que quer que seja. Né? Às vezes até, estou fazendo isso aqui, vou receber ali de, sei lá, um bem que eu estou precisando. Não. Porque se a gente for pensar, gente, o que a gente já recebeu, o que a gente recebe todo dia, às vezes até pequenos milagres que a gente chama, né? Às vezes a gente está precisando de alguma coisa, aquilo aparece, assim, parece que do nada está procurando um documento, aquele documento aparece, não sabe nem de onde, vem uma boa ideia, se a gente estiver conectado, às vezes a gente está sentado, vem um programa de TV que tem uma frase que, poxa, é isso que eu estava precisando ouvir, alguém senta ao nosso lado do ônibus e fala alguma coisa, a gente recebe tanto, 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 e o que a gente pode doar para o outro, né? E o Allan Kardec enfatiza mesmo que a mediunidade é um dom, é uma faculdade, né? Todos nós somos um pouco médios, como já foi dito, né? E ela deve ser exercida de uma forma desinteressada, né? Porque é uma faculdade mesmo, né? Que Deus concedeu aos homens para auxiliá-los no esclarecimento, né? De consolo, de evolução nossa e do outro. Né? E ele diz, o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam curas que operavam. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure outros recursos, não os da mediunidade, que não lhes consagre, se necessário, o tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos, olha, muito importante, os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Bom, vamos desenhar, né? Mas só faltou ele desenhar aqui. Né? Então, gente, a gente não deve se iludir. Quando a gente está, às vezes, a serviço de Jesus, fazendo trabalho mediúnico, ostensivamente ou não, né, a gente tem que fazer de uma forma desinteressada, completamente desinteressada, né, sem esperar nenhum tipo de retribuição.
né? Muitas vezes a gente não recebe nem um obrigado, né? Quando a gente, às vezes, está fazendo, às vezes até dentro de casa mesmo, a gente está ajudando alguém, a gente não recebe nem um obrigado. Dependendo de quem, a gente até recebe crítica, né? E a gente se desanima com aquilo. Mas a gente não pode se desanimar. A gente tem que lutar para não ter esse sentimento de desânimo, né? Não deixar o desânimo tomar conta de nós. A gente sabe que é uma luta diária, é muito fácil falar. Realmente é um caminho a percorrer. É um caminho a percorrer, né? Então, quando a gente fala de servir a Jesus, a gente fala de uma forma bem ampla mesmo, né? Na casa, no nosso trabalho, no voluntariado, ajudando um vizinho, né? Que a gente possa fazer isso de uma forma desinteressada. Fazer por quê? Porque é o certo, porque é o correto, porque é o que a gente precisa fazer, né? É aquilo que a gente necessita fazer. Né? Emmanuel, ele fala no Livro da Esperança também sobre isso. Eu não lembro, vocês me desculpem qual é a lição, mas Emmanuel, Livro da Esperança, e bota dai gratuitamente que vai encontrar. Né? Ele é muito bonito, ele compara a mediunidade a uma luz, a luz mesmo. Então, ele começa falando, olha, a luz ela é importante em todos os lugares, né? Não importa qual é o tipo de luz. Então, ele fala, o farol é importante para aquele que está navegando, né? A luz numa instituição de ensino é importante para aquele que está aqui precisando aprender. A luz num poste é para aquele que está andando na rua. A luz dentro de um subsolo para aquele que está trabalhando ali naquele serviço, né? Cada uma tem a sua particularidade, a sua função, né? Mas o fenômeno em si não importa o fenômeno, não importa. O que importa é a função, né? Um show de luz, sei lá, estreboscópio, não sei como é que fala, lá numa discoteca, lá na minha época, era discoteca, agora eu não sei o que é. Um show de luz lá é super bonito, né? Todo mundo acha lindo, mas vai servir para quê aquilo? Enquanto que uma vela, teve um apagão aí recentemente, uma vela acesa, tremulando ali no momento de quando está faltando luz ou num lugar que não tem luz, quanta utilidade não tem? Uma vela, às vezes está um cotoquinho de vela ali, a pessoa, né, fica ali, não é um espetáculo bonito, mas tem a utilidade. Não, então vamos procurar sermos úteis, aonde a gente puder, como a gente puder. Né? Isso a gente também vai estar dando de graça o que a gente recebeu de graça, que é o dom da vida. Né? Que é o dom da vida. A gente está vivo, gente. Todo dia a gente às vezes sabe que é difícil a gente levantar. Nossa, hoje vai ser um dia difícil para mim. Estou com tantos desafios, né? Tantos problemas para resolver, tantas... às vezes até para pegar uma condução é difícil, né? Mas é diário. Com gratidão fica muito mais fácil. Isso a gente pode garantir. Com gratidão fica muito mais fácil. Ao ponto que com irritabilidade, a gente emanando sentimentos mais difíceis, vai dificultar primeiramente para a gente. Né? E é isso que a gente quer dar de graça para o universo, do que a gente recebeu gratuitamente? Né? Certamente que não. Né? Com certeza nós queremos dar o nosso melhor. Quando a gente está em reflexão, a gente está pensando, está em reflexão na nossa vida, a gente começa a refletir em tudo que a gente recebeu durante o dia, com certeza a gente recebeu muito. Porque o nosso Pai é muito misericordioso. Jesus nos ama incondicionalmente. E o amor que ele nos dá diariamente é gratuito. É através dos nossos espíritos protetores, é através de alguém que está ao nosso lado, né? Através, às vezes, até do motorista do ônibus que espera que a gente está um pouquinho fora do ponto para a gente poder subir, né? Através de alguém que dá um cafezinho para a gente, sorrindo, que uma pessoa que nos recebe com um sorriso, né? Isso a gente recebe de graça todos os dias. Como é que a gente vai retribuir gratuitamente todo esse amor que a gente recebe do nosso Pai?
né? Nós temos um corpo, nós temos uma capacidade cognitiva, nós temos o recurso da oração, nós temos a natureza a nosso favor. Olha quantas coisas nós temos gratuitamente. E o que nós podemos dar gratuitamente? Né? E sem esperar nada em troca mesmo. Né? A gente pode fazer um exercício. Hoje eu vou fazer isso, não vou esperar nenhum obrigado. Não tem problema. Mas eu estou fazendo a minha parte. Né? Se for com o nosso chefe, a gente não vai fazer isso. A gente, faz aquilo ali para mim. Vai fazer, vai entrar. Nem me agradecem. Pô, vai falar isso para o chefe? Não, né? Pô, muito obrigado. Obrigado ainda se usa, hein? Pô, obrigado, hein? Vai aumentar meu salário, não vai falar isso, gente? Não. Obviamente que não. Não é? Então, por que o nosso Pai maior, que nos dá tanto, a gente não pode retribuir de alguma forma? Né? Com compaixão pelo nosso irmão, com empatia, com compreensão. Um exercício diário mesmo que a gente faz. Né? É um exercício diário. E a gente queria completar aqui, que é muito bonitinho uma poesia aqui, que é o Evangelho em Poesias segundo o Espiritismo. Chegou em nossas mãos, não é psicografia, são de diversos autores espíritas, que são poetas e escrevem algumas coisas. E aqui fala realmente sobre isso, o dom de curar. Aí diz aqui, apegue-se ao dom, apegue-se ao seu dom, para só o bem fazer. Ame, sinta, seja bom, sem retribuição querer. Ponha-se lisonjeado, trabalhe para o ser. Agradeça o que foi dado, para só o amor receber. Que Jesus nos abençoe, que estejamos com Ele, porque a gente tem certeza que Ele está conosco. Obrigada a todos pela paciência, pela escuta, pelo sorriso. Tá? Obrigada também a toda a equipe pela compreensão. Muito obrigada. Vamos ficar com Deus.